Três encarroçadoras de ônibus que deixaram saudades em 2025. Comente qual delas você conhece. Em terceiro lugar, temos a Buscar. A Buscar Ônibus S.A. foi uma fabricante brasileira de carrocerias de ônibus com sede no município de Joinville, estado de Santa Catarina. Iniciou suas atividades com a marca Nilson, alterada em 1989 para Buscar. Fundada como uma marcenaria por dois irmãos descendentes de suecos, Augusto Bruno Nilsson e Eugênio Nilsson, em 17 de setembro de 1946, sob o nome de Nilsson & Irmão. Após um ano, foram contratados para reformar uma carroceria de ônibus, dando início ao segmento. Em 1949, construíram uma jardineira totalmente de madeira, sobre um chassi Chevrolet gigante. Em 1956, com a entrada de Harold Nilsson, filho mais velho de Augusto, a empresa tomou novos rumos e entrou em definitivo no segmento de carrocerias de ônibus. Logo se tornou uma das encarroçadoras mais notáveis no mercado nacional e internacional, obtendo êxito com o modelo rodoviário Diplomata. Nos anos 70 e 80, ocorrem as maiores mudanças neste modelo. Em 1978, a Nilsson apresentava um dos primeiros articulados rodoviários brasileiros, o modelo Diplomata 2.50 ou 2.60, com motor dianteiro de eixo avançado e central, que ficou em produção por 4 anos. Em 1981, todas as carrocerias contavam com janelas verticais. Na segunda metade daquele ano, a frente dos carros passou a ter 6 faróis montados no para-choques e falsa grade, ocupando toda a extensão da dianteira. Em 1983, foram abolidos os degraus do teto, que fizeram o modelo ganhar o apelido de 7 quedas, sendo substituídos por uma inclinação contínua. No mesmo ano foi lançada a série 300. Ao lançar uma nova família de veículos em 1989, a empresa muda sua denominação para Buscar Ônibus S.A. Na década de 2000, a encarroçadora inicia uma grave crise financeira, que culminou no encerramento da produção e sua falência no ano de 2012. Após 2002, a fabricante passou por 2 crises, a última em 2008, a partir da qual atrasou salários, o que paralisou sua produção. Apenas alguns carros foram montados sob encomenda, quando trabalhadores eram chamados para executar serviços temporários. Os funcionários depois ficaram sabendo que a crise era muito maior, já que a empresa não honrava alguns direitos trabalhistas, como o FGTS e o INSS. Em 27 de setembro de 2012, a Justiça decretou a falência do grupo Buscar, formado pela Buscar Ônibus, Buscar Comércio Exterior, Buscar Investimentos e Empreendimentos, TSA Tecnologia, Tecnofibras HVR Automotiva, Climabus, Niempal Empreendimentos e Participações e Lambda. Participações e empreendimentos, além de participação acionária na Buscar Colômbia. A decisão chegou a ser anulada em 27 de novembro de 2013, atendendo um pleito de seus antigos controladores, porém, confirmada em definitivo no dia 5 de dezembro do mesmo ano. Em 21 de março de 2017, a Justiça aprovou em sentença final a compra dos parques Fabris da Buscar Ônibus de Joinville, Pirabeiraba e Rio Negrinho, além da marca Buscar. Os arrematantes são também acionistas da encarroçadora Caio Induscar. Em 12 de junho de 2017, os novos sócios assumiram o Parque Fabril e criaram uma nova empresa, denominada Carbus, Indústria de Carrocerias Catarinense Limitada, e anunciam o retorno da produção. Eles também adquiriram a marca Buscar, projetos e nomes de carrocerias. Algumas empresas do grupo foram arrematadas por outros compradores, enquanto as demais aguardam uma solução judicial. Em segundo lugar, temos a Mafersa. A Mafersa foi fundada em 31 de janeiro de 1944 pelo empresário Lauro Parente e seu grupo familiar. Inicialmente, foi a maior e mais importante fabricante brasileira da indústria de material ferroviário, tendo produzido desde a sua fundação mais de 1.200 carros ferroviários. E na década de 80,
resolveu investir também na classe dos ônibus. E na década de 80 resolveu investir também na classe dos ônibus. O ônibus M210 era monobloco, ou seja, a carroceria e o chassi formavam um mesmo conjunto, e foi lançado em outubro de 1987, após projetado por computador com tecnologia nacional. O motor era o Cummins Série C, o mesmo que equipava os caminhões Volkswagen. A transmissão era ZF e o eixo de tração era feito pela Maffersa, com tecnologia licenciada da Europa. A empresa foi uma das pioneiras na aplicação de freio ABS e controle de estabilidade em ônibus urbanos. Posteriormente, outra versão mais sofisticada era o M240, com opção de transmissão automática Allison, com mais potência e conforto para motorista e passageiros. Os ônibus e trólebus da Maffersa começaram a ganhar o mercado tanto pelo crescimento do setor de transportes urbanos e metropolitanos, como também pela credibilidade que tinham as marcas Maffersa e Cummins. Ambas empresas que atuavam em parceria começaram a utilizar a reputação que tinham no mercado e a boa aceitação dos empresários como estratégia de negócios. Uma propaganda da Cummins, por exemplo, trazia o depoimento do empresário Alfredo Willy Isaac, fundador da Leblon Transporte de Passageiros, que comprou 28 Maffersa e com os veículos ligava os municípios de Curitiba e Fazenda Rio Grande, no Paraná, e a fabricante do motor fazia questão de trazer o depoimento empresário, dizendo que depois de 400 mil quilômetros rodados, os motores dos ônibus não tiveram de ser abertos para passar por retífica. No entanto, os ônibus da Maffersa começaram a apresentar diversos problemas, principalmente quando circulavam fora de corredores. De acordo com o site Caminhão Antigo Brasileiro, havia problemas com a ingestão de poeira por causa da inadequada tomada de ar de admissão e também o desgaste excessivo no mancal de encosto do virabrequim. Os problemas começaram a ser corrigidos no início dos anos 1990. A Maffersa também ganhou mercado em trólebus. Entre 1986 e 1988, a empresa, por exemplo, forneceu 78 trólebus para a CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, e a maior parte operou no corredor Santo Amaro 9 de Julho, entre as zonas sudoeste e central da capital. Em 1987, a empresa desenvolveu um protótipo de trólebus articulado, que chegou a ser testado no corredor metropolitano São Mateus, Jabaquara, hoje operado pela Metra, e diversos sistemas de São Paulo e de outros estados já contavam com ônibus da fabricante. Em 1988, a empresa forneceu 6 trólebus para a CSTC, que era a Companhia Santista de Transporte Coletivo, empresa pública. Os veículos operam pela Aviação Piracicabana em uma linha histórica de Santos, mas a Prefeitura já assinou decreto para que passem a integrar o patrimônio público. No início dos anos 1990, a Maffersa transferiu sua produção de ônibus diesel para a unidade de Contagem, em Minas Gerais, e lança a Série S de ônibus, com um design mais moderno e algumas diferenciações na parte mecânica. A produção inicial na unidade de Contagem era de 30 ônibus por mês. Em 1993, a empresa tinha aproximadamente 1.000 veículos de transporte coletivo sobre pneus rodando no país. Foi na fábrica de Contagem que a fabricante produziu não apenas ônibus monoblocos, mas também chassis e plataformas para receberem carrocerias de outras empresas. Com o início da produção na cidade mineira, a empresa lançou o M210S, com câmbio manual. Já o M240S tinha câmbio automático. A empresa também atuou na fabricação de chassis para ônibus articulados. Foi o M290, com motor Cummins de 290 cavalos. O ônibus não teve a mesma aceitação dos seus antecessores, pelo fato de a Maffersa já estar caminhando para o seu final por causa da crise econômica e no setor ferroviário. Algumas empresas de ônibus chegaram a circular com o M290, como a Aviação Januária, em Mauá, na Grande São Paulo,
cuja unidade foi encarroçada pela Ciferal. A Mafersa também apresentou ao mercado, sem grande sucesso, o modelo de ônibus rodoviário MR1 320, que foi um protótipo. No entanto, não houve tempo para comercialização em linha, já que a empresa entrava em declínio. A Leblon Transporte de Passageiros, a mesma que apareceu na propaganda da Cummins, tinha uma divisão de ônibus de fretamento e chegou a operar em Fazenda Rio Grande e em Curitiba com uma unidade do Mafersa Rodoviário. E em primeiro lugar temos a Ciferal. Em 1948, Fritz Weissmann entrou como sócio na criação da Fábrica de Carrocerias Metropolitana, especializada no projeto e fabricação de carrocerias de ônibus em aço e madeira. Entre 1951 e 1954, Weissmann construiu 3 carrocerias de duralumínio, as primeiras do Brasil, que foram exaustivamente testadas com motores e chassis diversos. Apesar do sucesso do projeto, os sócios da Metropolitana eram contra a adoção do duralumínio e entraram em conflito com Weissmann. Em 1955, Weissmann deixou a Metropolitana para fundar sua empresa, a Comércio e Indústria de Ferro e Alumínio, Ciferal. Weissmann fundou a Ciferal em outubro de 1955 em um pequeno galpão no bairro de Ramos, Rio de Janeiro. Inicialmente, a empresa possuía capacidade de fabricação de 10 carrocerias de duralumínio por mês. Por falta de encomendas, dado que o veículo de duralumínio era mais caro, passou o ano de 1956 reformando e revendendo micro-ônibus usados, os chamados lotações, inventados por Weissmann no final dos anos 1940, quando era sócio na CIRB. O primeiro veículo, ônibus urbano, acabou fabricado em maio de 1957, construído sobre um chassi Mercedes LP 312. Um incêndio na fábrica acabou limitando a produção de carrocerias a 26 ônibus naquele ano. Em 1958, a Ciferal construiu seu primeiro modelo rodoviário, que incluía um sanitário construído em uma peça única de fibra de vidro. As primeiras carrocerias urbanas e rodoviárias foram lançadas em 1958. Apesar do peso das carrocerias de alumínio ser até 30% menor, o alto custo e o grande número de fabricantes afastaram a Ciferal da fabricação de ônibus urbanos. Em 1962, a empresa passou a se dedicar apenas na produção de ônibus rodoviários. Até o final da década de 1960, a Ciferal se tornou a maior fabricante de carrocerias desse tipo no Brasil. Seu maior cliente era a Aviação Cometa. Do seu início até o final dos anos 1960, a Ciferal não batizou seus modelos, que acabaram apelidadas pelos clientes. A segunda carroceria lançada foi batizada de Papo Amarelo por seu cliente mais famoso, Aviação Cometa, cujos ônibus tinham fundo azul e faixas amarelas na frente, laterais e no teto do veículo. A terceira, empregando chassi Scania, foi batizada pela Cometa de Flecha de Prata. Apesar do uso maciço de chassi Scania, essa carroceria acabou sendo usada em chassis LP e LPO da Mercedes, Magirus e Fenemé. Após apresentar um protótipo de carroceria rodoviária sobre chassi Fenemé no 5º Salão do Automóvel de São Paulo, em 1966, a Ciferal desenvolveu a carroceria batizada Líder. Desde sua fundação até 1970, a Ciferal concentrou a maior parte de sua produção no mercado de veículos rodoviários por falta de clientes no segmento urbano, que consideravam as carrocerias de duralumínio de maior custo. Mas com uma crise na indústria de carrocerias, a empresa passou a estudar a diversificação dos seus produtos e decidiu voltar a fabricar ônibus urbanos. Fritz Weissmann fez um acordo com a Metropolitana e decidiu não comercializar ônibus urbanos nos estados onde a Metropolitana detinha 50% do mercado. A produção do ônibus urbano foi reativada em 1971, com a fabricação de 105 veículos. O ônibus urbano Ciferal
experimentou um crescimento de vendas e sua produção ultrapassou a dos ônibus rodoviários em 1975. A linha urbana alcançou a região norte do país em 1972. Já a produção de ônibus rodoviários foi renovada. O Flecha de Prata deu lugar aos modelos Líder 2001, Rodonave e Dinossauro, Cometa, o primeiro ônibus rodoviário monobloco construído em duralumínio. Em 1980, corriam boatos no mercado que a empresa enfrentava dificuldades financeiras por conta de disputas com a Ciferal Paulista, que passou de subsidiária a concorrente, e atrasos no pagamento dos trólebus recém-fornecidos para a CMTC. A empresa passou a evitar a imprensa, o que aumentou os boatos. E em 1994, a Marco Polo adquire 49% das ações da empresa. Mais tarde, adquire o restante, sendo concluída a venda em 2001. A partir daí, as linhas dos modelos da Ciferal passaram a ser baseados nos modelos da sua acionária majoritária. Em dezembro de 2013, a Marco Polo anunciou que iria aposentar de vez a marca Ciferal e que a empresa passaria a se chamar Marco Polo Rio. A fábrica da companhia, que fica no distrito de Xerém, passaria a fabricar todos os modelos de ônibus urbanos do grupo. O motivo da mudança de nome foi que nenhum produto com a marca Ciferal era fabricado desde 2008. O investimento total da Marco Polo no estado do Rio de Janeiro foi de 55 milhões entre 2013 a 2015. Com os investimentos, a capacidade de produção da fábrica de Xerém passou de 25 para 35 ônibus ao dia.